Me diga se isso é ou não é um grande sonho de consumo para muito estudante e para muita gente. Passar em uma instituição de ensino federal sem ter estudado absolutamente nada de véspera. Sem estudar, fazer o antigo vestibular, fazer o Enem, passar e poder cursar uma instituição federal. Isso não é tão incomum, mas eu digo que eu consegui essa façanha umas 3 vezes. E aqui nós vamos destrinchar por que esse sonho de consumo, que é para muita gente, que para quem tem a superdotação, que quem tem a facilidade de entrar em instituições de ensino federais, pode acabar não se adaptando a ela. E não somente não se adaptando, levando choque de realidade, também adoecendo dentro dessas instituições de ensino. Então vamos mostrar aqui com a rigidez institucional, a falta de suporte para a dupla excepcionalidade e também o choque cultural pode transformar esse grande potencial em colapso. Eu vou colocar isso na ótica de quem viveu isso 3 vezes. No caso foi comigo. Eu sou Adailton Mello. Desde muito jovem eu estudo a mente humana por conta própria. Eu sou autor do livro A Inteligência Humana em Declínio e também do segundo livro que considero muito mais importante, que é o Nasci de uma Mulher que Não Nasceu para Ser Mãe. Este é o canal Mentes em Foco. Aqui nós analisamos a personalidade, a neuropsicologia e o comportamento humano sem o filtro rígido do academicismo. Aqui nós avaliamos essas 3 questões dentro de uma ótica de quem viveu muito tudo isso que vai estar sendo colocado aqui. Então, gente, vamos voltar um pouquinho lá no tempo. Era mais ou menos 2012. Eu tinha saído de uma situação em que eu me encontrava muito vencedor na vida, que eu trabalhava no ramo de restaurante por mais de uma década, quase 20 anos, mais de uma década. Eu me tornei concurseiro e na mentalidade de concurseiro eu já estava preparado para tentar vários outros concursos. E houve um concurso aqui no estado da Bahia, em 2010 mais ou menos, 2009, 2010. Eu me preparei muito para este concurso. Na verdade, eu procurei dominar a arte de fazer concurso. E eu estava preparado para a possibilidade de não ser nem classificado e tentar vários outros. O que ocorreu é que aquele concurso de alcance estadual, que abrangia mais ou menos 180 vagas em todo o estado, por uma questão de milagre, não sei explicar o que é, meu primeiro concurso, eu tirei a primeira colocação de todo o estado. Eu tirei a primeira colocação da localidade que eu escolhi, no caso região metropolitana, mas a minha nota foi a maior nota de todo o estado para aquela função, algo em torno de 180 pessoas. Eu assumi esse concurso em 2011, ainda exerço a função decorrente desse concurso, e só que eu estava com um estigma muito forte na minha vida de ainda não ter o nível superior. Isso é uma coisa que estava mexendo muito comigo. É um cargo de nível médio. E no primeiro momento, eu fui buscar um curso técnico no IFBA. Só que o IFBA tem uma questão muito afetiva na minha vida. Por que isso? O meu pai biológico, sempre vou citar aqui pai biológico, porque eu tive um pai biológico e um pai adotivo, ele trabalhou por décadas no que era chamado de a antiga escola técnica, que hoje é o IFBA. E no final da minha infância, começo da minha adolescência, eu frequentava muito a antiga escola técnica na condição de filho de um funcionário. Meu pai trabalhou por muito tempo na portaria da antiga escola técnica. E eu tinha grandes memórias. Eu transitava ali tudo. O que hoje é o IFBA, né? A antiga escola técnica. Quando um período de minha vida que eu morei com meu pai, uns 3 para 4 anos, eu morava com ele a 1 quilômetro de distância da antiga escola técnica. Eu via a escola técnica
da varanda lá de casa. Então eu tenho uma conexão afetiva muito grande com o IFBA. E eu me propus a participar, ainda era vestibular no IFBA, eu não estudei absolutamente nada. Por muita coincidência da vida, a escola que eu fui fazer a prova ficava bem ao fundo da casa que eu morei com meu pai biológico, e tudo aquilo tinha toda uma aura de lembrança afetiva muito forte. Passei sem ter estudado absolutamente nada, e o curso era técnico em eletrônica. Então eu me senti muito orgulhoso de mim mesmo, de ter conseguido aquela façanha, de ter entrado no IFBA pelos meus próprios méritos, pela minha própria condição. Àquela altura, o meu pai biológico já tinha falecido, e eu não consegui dar conta de continuar. O curso técnico de eletrônica é um curso muito árido na área de exatas. A minha base de exatas é muito, muito ruim. Escola pública, muito ruim, quase que inexistente. Conciliar com o trabalho também foi complicado, mesmo trabalhando em revezamento de turno. Abandonei. Pouco tempo depois disso, eu entrei num hiperfoco muito maluco. Dentre tantos outros hiperfocos que eu já tive na vida, eu queria ser naturopata, né? Porque eu venci algumas questões de saúde pelos tratamentos naturais, pela naturopatia, me encantei com isso, queria ser naturopata naquela época. E coloquei na cabeça que eu queria uma graduação que tivesse um pezinho na área de saúde. Eu mentalizei educação física e fui fazer o Enem para tentar educação física na UFBA. Mais uma vez, sem estudar absolutamente nada. Consegui a nota necessária. Entrei na UFBA em 2014. IFBA foi de 2012 para 2013. UFBA, Educação Física, foi em torno de 2014. E eu era completamente inocente, ingênuo do que era a vida acadêmica. Eu não fazia nem distinção do que era bacharelado e licenciatura. E eu não sabia que na UFBA a Educação Física era licenciatura. Não estudei nada, entrei, comecei a cursar. Na UFBA, fazendo Educação Física, e aí que eu percebi a diferenciação de licenciatura e bacharelado, eu passei por uma experiência bizarra. Eu digo que eu adoeci dentro da UFBA, tá? Porque eu sou muito apegado às evidências, eu sou muito apegado ao rigor científico, e o que eu encontrei lá era um centro de doutrinação ideológica. Isso me deixou em estado de choque e me adoeceu muito. Eu queria muito uma graduação. Eu queria muito uma graduação em que eu pudesse seguir como naturopata, né? E 3 semestres eu acabei abandonando, porque o que eu queria aprender de educação física eu não aprendi nada em 3 semestres. Abandonei. Então, eu abandonei, mas ainda assim eu tinha interesse de seguir uma carreira autônoma de naturopata, né? Um terapeuta especializado em terapias naturais. E eu tentei uma outra faculdade dentro da UFBA. Dessa vez foi nutrição. Eu saí de educação física, não, mas também já estava bem mais aquecido também, né? Tem essa questão. Então eu tentei o Enem novamente para nutrição, dentro da UFBA. Nutrição eu gostei, estava muito apaixonado com aquela ideia de ser naturopata. Desde muito criança eu gostava muito de biologia, química também. Eu sempre, do pouco que eu tive contato em escola com química, eu gosto de química, mas só que em termos de encarar um curso de nutrição, que era um curso bem denso, tá? A qualidade muito boa, o curso de nutrição da UFBA, a qualidade muito boa. De verdade, eu estava sem a base para conseguir dar conta. Química orgânica era um idioma totalmente novo para mim. Era como se tivesse que estar estudando grego. E aí, conciliando isso com o trabalho, quem faz federal sabe que, de uma certa maneira, tem que morar dentro da federal. E mesmo trabalhando
revezamento de turno, fazendo trocas de turno com colegas, eu realmente não consegui dar conta. E o que mais pesou mesmo é eu não ter tido a base anterior para dar conta da densidade que era. Eu amei fazer nutrição, amei fazer, mas tive que abandonar, e abandonei bem mais cedo do que anteriormente a educação física, e lamento muito com isso. Hoje eu estou tomando um outro rumo para fazer graduação. Até um tempo atrás, eu prometia para mim mesmo que eu nunca me meteria em tentar a graduação por conta dessas experiências. Foram três experiências. Instituição federal, até então eu buscava nome com relação à minha formação, eu buscava nome, e hoje eu estou num caminho diferente, porque eu posso dizer que acho que hoje eu me encontrei exatamente naquilo que eu quero fazer, que é falar sobre mente, comportamento e ajudar pessoas a se superarem. Eu já tenho uma linha que eu quero seguir com relação a isso. Eu estou já desenvolvendo isso aqui no YouTube. Então essa foi minha trajetória dessa experiência de ter passado em 3 instituições federais, em 3 cursos, né, de instituição federal de ensino, sem ter estudado nada de véspera, ter passado, ter ingressado e abandonado. Então, para este canal, onde eu foco muito na neurodivergência, né, principalmente em 2 neurodivergências, uma inata e outra adquirida. Uma primeira neurodivergência, essa que é inata, que é a superdotação. Uma segunda neurodivergência adquirida, que é o trauma complexo. Então estou dando um panorama aqui para todos vocês de que pessoas que têm essa conjugação de condições, o sistema formal de ensino às vezes acaba sendo estressor muito grande, acaba sendo um foco de adoecimento. Eu digo que eu adoeci dentro de instituição federal, sabe, que foi um choque cultural muito grande, foi uma quebra de expectativa muito grande, uma quebra imensa de expectativa. E então o caminho, sabe, a pessoa que tem aquela ideia de superdotação, essa palavra super é horrível dentro da superdotação, que acha que o superdotado ele vai longe em linha reta, não é assim. Então é um chamamento que eu faço aqui com relação a você que pode ter abandonado muitos projetos, muitas faculdades, muitos hiperfocos, as pessoas julgando, questionando, dizendo que a pessoa não tem direcionamento e que não tomam rumo na vida. Esse é um chamamento que eu faço para vocês, que não se inundem no sentimento de culpa. Isso é o caminho de busca de se encontrar. E para pessoas que têm essas condições, uma dupla excepcionalidade, que são 2 condições de neurodivergência, o caminho costuma ser muito doloroso, incerto e tortuoso. Então, para você, eu digo que o teu valor não está no diploma. Está na sua capacidade de aprender, está na sua capacidade de se adaptar e sobreviver. Isso é o que vai te levar longe. E em algum momento você vai se encontrar, como eu estou buscando me encontrar agora, praticamente com 48 anos de idade, já beirando 50, mas eu estou com a garra total. E por fim, gente, eu faço um convite para você, se você se identificou com essa minha história, se você conhece histórias parecidas, comente, deixa aqui. Isso acaba sendo um espelho para tantos outros. Eu estou me colocando aqui de exemplo para vocês. Eu espero que eu consiga alcançar pessoas que têm esse estigma, né? Que tem essa dor de ter a noção de que tem uma inteligência acima da média, que as pessoas vivem chamando de inteligente, mas que não consegue se encontrar na vida, né? Principalmente para quem é jovem, né? Para quem é jovem, eu vi a internet nascer, mas para quem nasceu conhecendo a internet, a vida é muito mais confusa ainda, muito mais confusa. Já era confusa
para a minha geração, eu tentei técnico em eletrônica, depois que eu fui fazer uma graduação em educação física, que eu adoeci dentro de uma federal. Depois tentei nutrição, fiquei muito aborrecido, fiquei muito revoltado, disse que nunca mais tentaria faculdade na vida, e hoje eu estou encontrando o meu caminho. Deixa o teu comentário aqui, conta sua história, ou a história de quem você conhece. E aproveitando, você pega aí a oportunidade, um tempinho muito curto para curtir, compartilhar e se inscrever, tá bem? Um abraço, gente, e até a próxima.